esses dias, né? O que o senhor foi aprontar lá? Olha, Cris, a gente havia bastante tempo que não podia ir a Brasília em função da pandemia, e muitas demandas de Foz do Iguaçu se resolvem em Brasília, né? Uhum. Então a gente precisava dessa agenda presencial e, como foi confirmado, nós partimos para Brasília exatamente para manter esses contatos tanto no Ministério da Economia quanto no Ministério da Saúde, na SPU, que é a Secretaria do Patrimônio da União, para tratar dessas demandas de Foz do Iguaçu, as demandas mais urgentes. E entre os pontos abordados, junto à Secretaria do Patrimônio da União, está a questão do terreno para o Centro Cívico de Foz do Iguaçu. Uhum. Então isso foi bem encaminhado. O coronel Mauro, quem cuida hoje dessa área, que é o responsável pelo patrimônio da União, e nos confirmou que a prioridade é ceder essa área para o município de Foz do Iguaçu, com esse intuito de construir o centro cívico da cidade. Uhum. Então a gente está providenciando toda a parte legal, documental, para que a Secretaria do Patrimônio possa fazer o trâmite correto, e esse ano a gente tem uma expectativa que esse terreno seja repassado ao município e assim o município começar a preparar os projetos para o novo centro cívico. Prefeito. Também a questão dos atendimentos de brasileiros no Paraguai, né? O atendimento de brasileiros residentes no Paraguai aqui no nosso sistema de saúde. Uhum. Essa demanda requer realmente uma atenção do Ministério da Saúde. Nós vamos levar relatórios de atendimentos, mostrar que as informações do consulado brasileiro no Paraguai, exatamente nós temos em torno de 100 mil brasileiros, 98 mil, quase 100, nessa região do Alto Paraná, aqui mais próximo de Foz do Iguaçu, na faixa de fronteira, e que isso impacta diretamente no atendimento à saúde aqui, principalmente na Covid, onde nós temos um grande número de brasileiros e também de estrangeiros que terminam usando o nosso sistema. Então, é necessário enxergar que nós temos em torno de 100 mil brasileiros do outro lado, e esses brasileiros vêm para a nossa fila de vacinação também aqui. O município de Foz tem que ser observado não como uma população de 258 mil habitantes, que é os dados do IBGE. Uhum. Tem que ser observado essa população usuária do sistema de saúde, que termina tendo o direito também de utilizar o SUS aqui, e também o nosso serviço, inclusive de vacinação. Prefeita Elisângela, boa tarde. Olá, Elisângela. Essas doses aí, o senhor foi para Brasília e pediu mais doses extras aqui para Foz do Iguaçu, e também insumos, né, para testes. Qual que foi a resposta em relação a isso? Olha, o Ministério entendeu que realmente é uma situação atípica, que o Ministério não observou isso no momento da distribuição das doses, e que precisa passar por uma avaliação do Comitê Nacional do Ministério, que trata da questão da vacinação, e também do Comitê de Enfrentamento à Covid, mas assim, agora com um olhar mais detalhado, com informações, não é apenas um pedido, é a comprovação de que realmente esses brasileiros não podem ficar de fora desses dados, os brasileiros residentes no Paraguai. Então, a sinalização foi positiva. Agora, é claro que isso passa por um trâmite interno dentro do Ministério, até que isso venha a ser concretizado. Mas nós estamos tendo uma interlocução muito boa, por isso que a reunião presencial é muito positiva, porque permite que a gente faça todas as argumentações, e agora nós estamos aguardando o próximo passo, que é essa avaliação de todo esse comitê do Ministério da Saúde. Prefeito, antes de ir a Brasília, inclusive, o senhor se reuniu com a Linda Taigen do Codeleste, né, para ter mais informações sobre a situação do lado de lá. Como é que está o trabalho de vocês? Está funcionando parceria? Como é que está funcionando agora?
Nós estamos em contato permanente com o Paraguai. O CODELESTE tem muitas informações e também trabalha unificado aqui com Foz do Iguaçu. A doutora Linda é uma pessoa muito ativa no Paraguai todo e é importante Foz do Iguaçu sempre estar atento para o quadro de saúde do Paraguai, porque uma grande parte de usuários do nosso sistema termina sendo de brasileiros que moram no Paraguai e a gente precisa trabalhar unificado, trabalhar tanto na transmissão da doença, saber como está o estágio da transmissão da doença no Paraguai, como está o índice de internamento hospitalar, como que eles estão se organizando nesse enfrentamento à pandemia, para que a gente possa trabalhar sempre entendendo que nós somos uma só região, uma fronteira onde os dois lados, ou os três lados, no caso da Argentina, claro que tem uma realidade hoje diferente porque está fechado, mas a influência direta em um município com o outro. Então, a gente precisa realmente estar com dados atualizados para que isso ajude o nosso sistema de saúde aqui a ir tomando decisões conjuntas. Prefeito, essa flexibilização que está tendo agora, a gente está percebendo que está aos poucos aumentando os números de casos, inclusive 100% de ocupação nas UTIs. Há possibilidade de uma nova restrição, de novos protocolos aí para evitar um colapso maior aqui na saúde? Eu sempre tenho dito que a nossa prioridade é salvar vidas. A nossa prioridade é também garantir com que o cidadão tenha atendimento e o sistema de saúde possa suportar a evolução da doença. Então, a gente percebeu que a semana passada houve um aumento de casos aí em torno de 30%, isso é bem significativo. É claro que quanto mais ocorre movimentação de pessoas, quanto mais as atividades econômicas vão se normalizando, há uma tendência de aumento de casos, até porque ainda temos um índice baixíssimo no Brasil, não é só em Foz, no Brasil, de vacinados, de pessoas imunizadas. Então, hoje, com esse índice pequeno de pessoas imunizadas, o vírus continua circulando, continua propagando e continua ameaçando. Então, geralmente, ocorre um aumento de casos, depois um aumento de internamentos e, consequentemente, aumenta o número de óbitos. E já se fala também no Brasil aí numa terceira onda, que seria muito perigoso no momento desse, onde a gente já tem 100% de leitos ocupados. Você imagina uma nova onda, que isso seria realmente de uma proporção muito perigosa aí para a nossa cidade. Por isso que o nosso comitê está avaliando os dados, inclusive contando com a ajuda da Organização Pan-Americana de Saúde, que tem nos ajudado bastante com toda a sua equipe técnica na análise de dados, para que a gente possa tomar novas decisões essa semana. E se precisar endurecer, vamos endurecer. Prefeito, até acompanha a secretária da Saúde nas redes sociais, e a Rosa fez um apelo para o fim de semana ali agora que passou o Dia das Mães, o pessoal evitar aglomeração e tal. Vocês acompanharam a movimentação na cidade? Já tem algum balanço sobre isso? Olha, acompanhamos a equipe de fiscalização, acompanhou, inclusive, com várias medidas concretas sendo tomadas em alguns locais. Infelizmente houve interdição, que não é um desejo nosso, mas infelizmente houve interdição, houve penalizações por descumprimento do decreto vigente, né? E esse resultado, assim, principalmente nos encontros de famílias, é algo muito difícil, porque imagina uma cidade inteira onde as pessoas se encontram. Então, a gente fez um apelo
E o que a gente espera é que tenha sido realmente, claro, comemorado, mas de uma forma que não coloque em risco aí um aumento da transmissão. É por isso que esse apelo foi feito, porque é um momento que geralmente tem um impacto 10, 15 dias depois. Então, a gente espera realmente que tenha ocorrido essa colaboração, mas em termos de fiscalização, em residências foi muito difícil porque isso só se faz através de denúncias. Claro que algumas denúncias ocorreram e houve pronto atendimento por parte dos nossos órgãos de fiscalização. Prefeito, voltando lá para Brasília, o senhor também pediu o aumento na cota aí das lojas francas aqui de 300 para 500 dólares. O senhor acredita que pode haver esse aumento? Pode haver, e há um consenso em Brasília que é necessário haver esse aumento. Porém, o Ministério da Economia entende que tem uma perda de receita e por isso precisa achar uma compensação para essa perda de receita. Então esse é um ajuste técnico que eles têm que fazer e também tem que encaminhar ao Congresso para que o Congresso possa alterar a questão orçamentária. Também falamos com o líder do governo, Ricardo Barros, que também apoia essa tese, essa ideia para os municípios de cidades gêmeas, e é um trabalho de articulação do Ministério da Economia com o Congresso para que realmente possa achar essa fonte de compensação financeira e assim não ter problema com a lei de responsabilidade fiscal. Mas é um pleito que o Ministério da Economia se comprometeu a pautar como prioridade e buscar uma alternativa para que haja essa isonomia em termos de lojas francas com a cota que se compra no estrangeiro. Prefeito, eu entendo assim que as lojas francas são uma alternativa para atrair turistas, visitantes e girar a economia da cidade, mas a doutora Linda Taigen fez um comentário, não nessa última entrevista que ela deu para a gente semana passada, mas há algum tempo já aqui na Itaipu FM também, e ela disse que para a cidade do leste, as lojas francas aqui do Brasil foram um problema psicológico, que não representou tanta perda para eles, mas ela se preocupa com os comerciantes aqui de Foz, que não trabalham no mesmo padrão que as lojas francas com relação a impostos. Como é que o senhor vê isso? Oi, Elisângela, ficou baixo. Alô? Oi, pode falar. Ele não escutou você. Assim, meio cortado, assim, eu não... Não, é que a doutora Linda veio aqui esses tempos atrás e ela falou que a questão das lojas francas, elas provocaram mais um efeito psicológico negativo ali em Cidade do Leste do que perdas econômicas reais. E o que ela se preocupa é com as lojas francas aqui no Brasil com relação à concorrência desleal com as outras empresas que trabalham no ritmo tributário que cobra bastante impostos, né? Eu queria sua opinião sobre isso, porque eu entendo assim que as lojas francas atraem muitas pessoas, turistas, são um filão legal de mercado, né? Mas eu queria saber sua opinião sobre esse ponto de vista dela. Eu acho que as lojas francas, elas realmente vão impactar positivamente para Foz do Iguaçu, no sentido do turismo. A nossa visão é que isso aumenta o turismo porque as famílias terminam vindo com um atrativo de compras e também pelo atrativo, os atrativos que nós temos já naturalmente aqui em Foz do Iguaçu. Agora, o prejuízo para a cidade de Leste, ou mesmo para outros setores da economia do Brasil, isso não foi mensurado e eu particularmente não acredito nesse prejuízo, até porque existe uma cota de compras para o Paraguai e uma cota de compras para as cidades gêmeas. Então, uma cota no Brasil não está inibindo a outra. Uma complementa a outra, né? Como? Uma complementa a outra, né? Uma complementa a outra. Então, acho que isso reforça, porque uma família de 4 pessoas que venha do interior de São Paulo, do interior de Santa Catarina, se ela puder comprar legalmente, sem pagar impostos, tanto uma cota no Paraguai como uma cota aqui em Foz do Iguaçu,
com certeza essas famílias vão se preparar mais, vão gastar mais e deixar mais recursos circulando aqui na nossa região. Então eu não vejo que há uma competição, na verdade há um ganho para as duas cidades. Prefeito, e na sua ida a Brasília, o senhor falou agora há pouco que o senhor falou com o Ricardo Barros, o senhor se reuniu com a bancada do Paraná também, né? Tem projeto novo vindo por aí? Hoje Brasília é quem praticamente está liberando, através dos deputados, emendas, está liberando vários projetos. Então, eu visitei vários deputados, visitei o deputado Jacobo, que tem uma forte influência também na nossa região e também tem grande influência em Brasília. O líder do governo, Ricardo Barros, com certeza é uma pessoa que tem muita força política em Brasília, e outros deputados com quem nós conversamos, no sentido de olhar pela fronteira, olhar por Foz do Iguaçu, digamos, os repasses do SUS. Isso é fundamental, que a gente tenha uma diferenciação em relação a outros municípios, porque o atendimento em Foz do Iguaçu não é só para pessoas residentes. A gente está falando de vacinas, de testes para detectar a Covid, mas também no dia a dia, nas doenças, nos traumas, nos problemas normais de saúde que tem no dia a dia, o sistema de saúde é asfixiado. Então é muito importante que haja esse olhar de Brasília pelos municípios de fronteira, não é só Foz do Iguaçu, para que realmente haja um pagamento justo pelo que se gasta na rede hospitalar e na rede de saúde nos municípios de fronteira. Então, isso é uma articulação que a gente também está trabalhando com os deputados e também em termos de novos investimentos, novas obras. Nós temos aqui para Foz o restaurante popular, é algo que a gente quer implantar em Foz do Iguaçu. O Ministério da Cidadania tem recursos nessa área e nós estamos pleiteando também, através dos deputados, para que esses recursos possam ser liberados para Foz do Iguaçu. Prefeito, e com relação ao transporte coletivo, estava conversando com o presidente do sindicato e ele comentou que se os empresários decidirem instaurar aí o dissídio, a greve é suspensa. O senhor acredita que uma conversa aí o senhor consegue convencer esses empresários a instaurar aí o dissídio? O que nós queremos é que seja pacificado. Eu tenho pedido à nossa equipe, eu não tive tempo a semana passada, mas essa semana vou voltar a ter os contatos, para que haja realmente um entendimento entre as empresas e os sindicatos, e essa resolução através do dissídio pode ser uma alternativa, porque não dá mais, está todo mundo perdendo com isso, está perdendo o trabalhador, do próprio transporte está perdendo com isso, porque cada vez mais que se arrasta esse problema, Cris e Elisângela, cada vez mais as pessoas deixam de usar o sistema de transporte. Ou seja, se tem greve, se tem paralisação, se o sistema está instável, aí o cidadão se afasta, busca outras formas e o sistema vai falindo cada vez mais. E o município não tem como entrar e intervir do ponto de vista de estar financiando esse sistema, até porque tem uma questão legal no meio de tudo isso. A prefeitura tem um contrato, é um contrato de 15 anos. Então o papel da prefeitura é de regulador, é de cumprimento de contrato, exigir cumprimento de contrato, como está fazendo. Mas não é a prefeitura que administra o transporte coletivo. Então, nós fazemos sempre esse apelo e estamos prontos para dialogar com os empresários e com os trabalhadores, para que realmente haja esse entendimento e que realmente a gente possa superar esse momento tão difícil, porque realmente houve uma queda em função da pandemia no uso do transporte coletivo, e assim, a queda de receita, e tem todo um comprometimento realmente das receitas, e aí a dificuldade realmente
dos acordos serem aqueles acordos como em anos anteriores. Então nós estamos vivendo um momento especial. É isso que todos têm que entender, para que realmente cada um possa não tirar direitos, mas compreender e pacificar através de um acordo coletivo. Uhum. A gente percebe que nessa queda de braço aí entre o sindicato e a prefeitura, quem sai perdendo em tudo isso é o usuário, né? E essa nova foi até comentado aí de colocar vans para fazer esse trabalho. O senhor acredita que isso pode ser uma saída, uma alternativa? Tudo tem que ser pensado, né? Tudo tem que ser pensado, porque as pessoas precisam se locomover, precisam ir para o trabalho, precisam ir para suas obrigações, precisa tantos compromissos. O cidadão que não tem um meio próprio, ele tem que usar o transporte coletivo. Então, o poder público, em último caso, como o poder regulador, ele tem que tomar alguma medida, ele tem que garantir isso ao cidadão. O nosso desejo é que realmente haja um consenso, haja um entendimento por parte, né, dos trabalhadores através do sindicato e do consórcio que administra, e que isso possa realmente ser resolvido entre eles, porque a prefeitura não pode interferir. Essa é uma relação de trabalho. A relação de trabalho, Cris, ela se dá entre a empresa e o trabalhador, e quem representa o trabalhador é o sindicato. A prefeitura não pode interferir, chegar lá e dizer isso, aquilo, eu vou fazer isso, não. Essa relação, essa decisão de um acordo coletivo compete às empresas e ao sindicato. Uhum. Então, não há interferência da prefeitura nesse sentido. A prefeitura age no sentido de regular e cobrar que o contrato que está vigente seja cumprido e que a população seja respeitada, porque ela paga pelo transporte e ela precisa que esse transporte esteja funcionando adequadamente. Prefeito, aqueles ônibus novos ainda estão circulando aqui na cidade, aqueles azuis, porque eu não vi mais. Olha, eu recebi na sexta-feira uma informação que a empresa, o consórcio, estaria retirando esses ônibus. Eu pedi para o nosso departamento de trânsito verificar e confirmar essas informações. Estou aguardando hoje o parecer completo sobre isso, as informações completas, e também pedindo o apoio da nossa Procuradoria do município para avaliar se realmente isso estiver ocorrendo, que medidas a gente pode tomar do ponto de vista contratual que nós temos hoje com o consórcio de serviço. Uhum. E com relação ao refis, prefeito, está na Câmara, né? O refis está na Câmara, deve ser aprovado esse mês de maio, e a ideia é exatamente essa, de facilitar com que as pessoas que estão em dívida com o município até dezembro do ano passado possam regularizar, até porque muita gente o ano passado não teve condições em função da pandemia, e que é uma oportunidade de regularizar sem multas e juros. Uhum. E como que o senhor avalia a volta às aulas, prefeito? Nesta primeira semana, eu avalio positivamente. Eu visitei escolas e vi que realmente tanto os pais quanto os professores, os alunos, os funcionários, eles estão aprovando, primeiro porque é uma necessidade desses alunos. Nós reiniciamos com as turmas de alfabetização, e você vê ali a necessidade realmente desses alunos terem aula presencial. O processo realmente é muito mais produtivo, o aluno aprende muito mais, e assim, os cuidados que estão sendo tomados, todas as medidas, elas realmente levam a uma certa segurança. É claro que não existe segurança 100% numa pandemia, mas todas as medidas cuidadas, elas são tomadas, são medidas que realmente
cria um ambiente mais seguro. A gente percebeu o envolvimento, a transmissão de conhecimento que se dava sobre a doença, as próprias crianças, com o conhecimento que elas estão adquirindo, levando esse conhecimento para casa, o fato de estar fazendo o teste, isso faz com que também possa tirar desse convívio, desses grupos, pessoas que estejam positivadas. É o caso de a semana passada, sexta-feira, nos alunos que iriam iniciar hoje, 2 foram positivados e, claro, já passaram por isolamento e não foram à aula. E não eram crianças que estavam em sala de aula, elas estavam em casa, estavam não só em casa, mas estavam no seu convívio tanto familiar como na sua comunidade. Então, o fato de ter feito os exames impediu que essas crianças fossem hoje para a sala de aula e pudessem transmitir para outras pessoas. Então, todos os cuidados estão sendo tomados e é uma experiência que, pelo menos nessa primeira semana, eu avalio como muito positiva. Prefeito, a segunda ponte agora, vocês já estão notando, já estão percebendo uma movimentação de investimentos e investidores aí com a construção da nova ponte? Vocês já estão percebendo uma movimentação diferente já? Muito. Não só com a segunda ponte. Eu acho que todos os investimentos da Itaipu, do governo do estado, do governo federal e da prefeitura, ou seja, investimento público está acontecendo na segunda ponte, na perimetral, na pista do aeroporto, agora vem a 469 com a sua duplicação, e tantos outros investimentos, tanto que a prefeitura está fazendo quanto o estado, o Paraná, cria um ambiente favorável de desenvolvimento da cidade. E a gente recebe aqui semanalmente empresários de fora que estão querendo informações, que estão buscando áreas para investir em Foz do Iguaçu. Então, o investimento público chama o investimento privado. E é o que está ocorrendo hoje. Nós temos muitos investimentos privados acontecendo e outros virão, com certeza, nos próximos meses. Maravilha, então, prefeito. Eu queria agradecer a sua participação e falar que a gente está na torcida aí por mais vacina, por mais medicamento e para mais investimentos para Foz do Iguaçu. É isso aí. Eu que agradeço a todos vocês, agradeço o Cris, a Elisângela e toda a equipe aí. Um grande abraço. Obrigada, prefeito. Abração. Tchau. Até mais, tchau. Aí a gente falou com o prefeito Chico Brasileiro, daqui a pouquinho a gente volta com o balanço da Covid aqui em Foz do Iguaçu, beleza?